Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, ontem o IBGE divulgou dados mostrando que a indústria brasileira, no período de 6 anos, perdeu 20 mil empresas e 1.400.000 postos de trabalho. Com isso, as indústrias que ainda se mantêm ativas reduziram de porte e passaram a remunerar menos os empregados. A gente sabe que esse fenômeno da desindustrialização ele é um pouco mais antigo do que isso, mas os dados mostram que vem havendo aí um agravamento desse problema que já afeta bastante a economia brasileira, Vitor. Exato, Glauco. O IBGE divulgou ontem a pesquisa industrial anual de 2019 e foi constatado que houve queda no número de empresas, né? Então, de 28,6 mil empresas, o que dá, em termos relativos, uma queda de 8,5%, e queda no número de empregos, né? Então, houve fechamento de 1.400.000 postos de trabalho, né? O que, em termos percentuais, equivale a 15,6%, né? Essa queda ela ocorre de dezembro de 2013, né, até dezembro de 2019. Então, nós vimos que naquele período da década de 2000, né, até 2013, quando a gente atingiu o ápice ali, né, em termos de número de empresas e de empregos, desde então há uma queda constante, né, que vem se sucedendo ano após ano, né? Então é muito preocupante. A gente sabe que o problema da desindustrialização ele é um problema estrutural, né? Mas nesses últimos anos ele tem se agravado, né? Aí o estudo, a pesquisa indica também, né, que houve queda de remuneração dos trabalhadores, né? Então isso é muito grave, porque a gente sabe que a indústria é um dos setores com empregos de melhor qualidade, né? Que são empregos mais estáveis, que exigem maior qualificação e, portanto, pagam melhor, né? Mas a gente vê que mesmo na indústria houve queda da remuneração dos trabalhadores, né? Só para você ter uma dimensão do dado, né? Em 2010, o salário médio na indústria era de 3,4 salários mínimos. Em 2019, isso caiu para 3,4 salários mínimos, caiu para 3,2 salários mínimos, né? Um outro aspecto interessante, Glauco, que é destacado nos resultados da pesquisa, é que, em que pese a região sudeste, né, continuar concentrando a maior parte do setor industrial, né, então tem 57,7% das indústrias, né, do valor gerado pela indústria de transformação está na região sudeste. Houve uma queda nessa participação, né? Então, a região sudeste está se desindustrializando de forma mais rápida do que o restante do país, né? A gente tem outro dado também aqui divulgado pelo IBGE, Vitor, que é entre 2010 e 2019, o salário médio mensal da indústria, medido em salários mínimos, recuou 6%, indo para 3,1 salários mínimos. E a gente sabe que o setor industrial é a atividade, né, comparando ali com o setor de serviço e também de agricultura, de agropecuária, o que mais paga, né, o que paga melhor. Isso acaba tendo impactos também dentro do consumo interno e pode acabar comprometendo ainda mais as possibilidades de recuperação econômica pós-pandemia? Com certeza, Glauco. Por isso que é necessário que haja uma mudança da política macroeconômica, né? Então, que se estabeleça
uma parceria entre o Estado Nacional, os trabalhadores e a iniciativa privada, né, com o objetivo de fortalecer o mercado de consumo interno brasileiro, né, que é o que faz com que a indústria venha para o país, né? A maior parte dos investimentos industriais visam ter acesso ao nosso mercado interno de consumo, né? Que é um país continental com um dos maiores mercados do mundo, né? Então, o fortalecimento do mercado interno ele é essencial para a retomada da indústria, né, e retomada da economia, né? E aí nós temos que pensar numa indústria forte que atenda às necessidades estruturais da população, né? Então, nós temos que ter uma indústria que dê conta de resolver os problemas urbanos, né, seja do transporte coletivo, do déficit habitacional, uma indústria que compõe ali o complexo econômico industrial da saúde, para que forneça todos os insumos, os equipamentos, os medicamentos necessários, né, para o atendimento da população, né? E isso, a gente sabe, não é com uma política neoliberal, né, com Estado mínimo, que vai ser alcançado, né? Então, é necessário fortalecer o mercado interno de consumo, valorizar a geração de emprego de qualidade, com remuneração digna, né? E promover a inclusão social. Então, para ampliar esse mercado, né? Porque a gente observa aqui nos dados da pesquisa do IBGE, um dos setores que tem aumentado a sua participação é o da indústria de produtos alimentícios, né? Que é um setor muito importante, emprega muita gente, está relacionado com todo o agronegócio, né, brasileiro, mas é um setor que não tem tanta tecnologia, né, que ele não é tão sofisticado, né, quanto outros setores que o Brasil também poderia estar desenvolvendo. Esse é um ponto importante também, Vitor, porque os dados do IBGE mostram que o setor industrial, de uma forma geral, ele está ficando, usando as suas palavras, menos sofisticado, né? Em 2019, por exemplo, o faturamento das indústrias extrativas foi de 6,1% do total do setor industrial, que é a maior participação em 10 anos. Lembrando aqui que a indústria extrativa é aquela que tem responsabilidade basicamente por extrair a matéria-prima, enquanto a indústria de transformação faz justamente com essa matéria-prima um bem de consumo, é algo que gera mais valor agregado. E o Brasil está se voltando mais para essa questão de extração. Inclusive, quando a gente pensa no setor de petróleo e gás natural, o governo vai justamente nessa direção, de transformar esse setor praticamente só em indústria extrativa, abrindo mão, por exemplo, do refino, que poderia gerar um produto de um valor maior agregado e, inclusive, retornar aí em termos de ganhos, não só de uma forma geral, mas também de impostos para o próprio Estado. Quer dizer, o caminho do Brasil é de reprimarização com essa desindustrialização, e mesmo a indústria que persistir no país ainda vai ser aquela que gera menos ganhos para o Brasil de uma forma geral, Vitor? Exatamente, Glauco, né? Então, a gente vê falta de investimento em pesquisa, em inovação, não se investe em engenharia, em desenvolvimento tecnológico, e a gente observa a exploração do pré-sal, né, que poderia ser uma oportunidade de alavancar os demais setores, né, da cadeia produtiva, né, da indústria de transformação. Isso, desde 2016, houve uma reversão da política, né? Isso deixou de ser feito, né? Então, a gente tem uma concentração só na atividade extrativista, né? E isso não tem possibilitado que desenvolva, né, os outros setores, né, que poderiam, da cadeia de fornecimento, né, da extração do petróleo do pré-sal, né? Então, a gente
tem um processo aí de... A indústria está ficando cada vez menos sofisticada e agregando menos valor para o conjunto da economia. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.